Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para os que estão saindo e para os que ainda estão chegando. Irmãos online, irmãs presenciais, minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, nossas filhas, presente sagrado de Deus na nossa vida, meu irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas e sobrinhos, tias, tios, primas e primas, amigas e amigos, diaconisas e diáconos, pastores, pastoras, vocês também presentes em nossa vida. E aqui novamente estamos dando continuidade à nossa oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos. Nesta caminhada intensa, andando com Jesus, vivendo em Jesus, andando com Deus, vivendo em Jesus e crescendo no Cristo. Nesse vídeo 14, nessa parte 1, meu querido, minha querida, do Evangelho segundo o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 10, temos aqui um tema principal, lindo, maravilhoso. Jesus, o Deus que não aponta o dedo, mas estende a mão, quando a justiça de Deus se manifesta em graça. Hoje nós vamos falar de algo profundo, porque muitos de nós cresceram com medo de Deus, muitos de nós crescemos com medo do julgamento, medo da condenação, medo de errar. Mas o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, João, no Novo Testamento, no livro do Novo Testamento, João 10 nos apresenta um Deus diferente. Um Deus que não grita acusações. Um Deus que não expõe para humilhar. Um Deus que não aponta o dedo, mas que estende a mão. E quando a justiça de Deus se manifesta, a justiça de Deus não se manifesta para me destruir você ou nós. A justiça de Deus manifesta para restaurar a minha, sua, nossa vida. Porque a justiça divina não é vingança. A justiça divina é alinhamento. A justiça divina é correção amorosa. A justiça divina, ela é recondução aos caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não é apenas mais uma meditação e nem um estudo teológico. Hoje é terapia espiritual. Hoje é quebra de escama. Hoje é mudança de comportamento. Porque arrependimento não é emoção momentânea. Arrependimento é decisão. Sem arrependimento, sem transformação, não existe salvação. É transformação real. Arrependimento é transformação real. Minha irmã, meu irmão, online presencial. Talvez você tenha chegado aqui carregando culpa, talvez com vergonha, talvez sentido-se indigno, mas ouça isso, minha querida, meu querido. Minha irmã, meu irmão, online presencial, ouça isso. Jesus, o Cristo, não veio para esmagar você. Jesus, o Cristo, veio para levantar você. Ele não aponta o dedo para lembrar o erro. Jesus, o Cristo, estende a mão para mudar o seu, o meu, o nosso destino. Então, hoje nós vamos fechar o coração para a acusação, abrir a mente para a revelação. Permitir que as escamas caiam e deixar que o Deus Espírito Santo traga entendimento. Porque não é apenas informação bíblica, é transformação comportamental, é libertação interior. E se houver arrependimento genuíno, haverá mudança. Se houver mudança, haverá restauração. E se houver restauração, nós caminharemos passo a passo até a última camada celestial. Respire, silencie por dentro, abra-se para a voz do pastor, que é Cristo Jesus. Porque hoje a justiça de Deus vai se manifestar em forma de graça. Então faremos uma pequena oração. Meu querido, minha querida, irmão online presencial, irmão carnal, cunhadas, tias, tios, primas, sobrinhas, e você, minha amiga, meu amigo, e você também, meu inimigo e minha inimiga. Pequena oração de entrada. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Que toda escama espiritual caia dos nossos olhos. E que toda cegueira da alma seja removida. Que toda resistência interior seja quebrada. Espírito Santo, o Deus que nos ilumina, que nos orienta, que nos direciona, abre o nosso entendimento e que a Tua palavra penetre profundamente em nós como espada de dois gumes, afiada dos dois lados, cortando o orgulho, cortando a religiosidade vazia, cortando aquilo que precisa ser transformado. E que essa palavra não toque apenas os ouvidos, mas atravesse o coração. Dai-nos discernimento, dai-nos clareza e dai-nos revelação. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticante. E em nome de Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, o Deus vivo, meu querido,
minha querida. Meu irmão, minha irmã, necessário vos é nascer de novo. Assim, lá no capítulo 3, quem disse isso claramente foi o próprio Jesus em Evangelho de João 3. Lembra? Quando falamos que o poder de Deus se manifesta para restaurar, refazer novo, mudar comportamento com arrependimento. Então nós estamos falando de um novo nascimento, meu querido, minha querida. Porque Deus, Ele é um Deus que não apenas perdoa, mas que recria. Quando nós falamos que o poder de Deus se manifesta para restaurar, refazer novo, mudar comportamento com arrependimento, estamos falando, lógico, de um novo nascimento, mas um novo nascimento com arrependimento. E quem disse isso claramente foi o próprio Jesus o Cristo, aonde em Evangelho de João capítulo 3 nos relatou e nos relata: necessário vos é nascer de novo. Isso aqui não é reforma exterior, não é ajuste comportamental superficial, é transformação interior. Porque lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 36, Deus já havia prometido: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Veja, Deus não diz: vou polir o coração velho. Ele diz: vou tirar o coração de pedra. Isso é arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é remorso. Remorso chora pelo erro. Arrependimento muda a direção. Porque o apóstolo Paulo, meu querido, minha querida, declara em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Mas o que é ser nova criatura? Nova criatura não é versão melhorada, é nova natureza. E aqui, meu querido, minha querida, existe um ponto forte que o Deus do Espírito Santo nos clareia e nos ilumina. Deus não se manifesta na minha, na sua, na nossa vida para nos deixar confortáveis. Deus se manifesta para nos confrontar, quebrar o orgulho e revelar o meu, o seu, o nosso pecado. E depois reconstruir. Primeiro, Ele nos mostra quem somos. Ele não nos destrói. Ele não é como uma guerra que destrói o que está construído para depois ir e reconstruir tudo de novo. Não. Deus, primeiro, Ele nos mostra quem somos. Depois Ele nos mostra quem podemos ser. Salvação não é só escapar do inferno, meu querido, minha querida. Salvação é ser transformado por dentro. Conforme o apóstolo Paulo, em Novo Testamento, escreve para Romanos 12 e diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de comportamento começa na mente. Minha irmã, meu irmão, online presencial. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, vocês que já saíram, estão saindo, estão chegando. Mas o novo nascimento começa no Espírito. Minha irmã, meu irmão, Deus não quer apenas que eu, você, que nós, não quer que você pare de pecar. Deus quer o quê? Que você deixe de ser a velha natureza e morrer para renascer. Assim como em Gênesis capítulo 1, Deus disse: haja luz. E Ele diz hoje, dentro de mim, dentro de você, dentro de nós: haja vida nova, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, nos Evangelhos de João capítulo 10, vemos algo muito forte acontecendo. Jesus começa a revelar quem Ele é. Jesus o Cristo fala do Pai. Jesus o Cristo fala da sua missão. Jesus o Cristo, Ele fala da sua relação íntima com Deus. E quando Jesus fala, algo acontece. As pessoas ficam divididas. Algumas começam a dizer: ele está louco, ele perdeu o juízo, ele não fala coisa com coisa, está possuído. Mas venha comigo agora, minha irmã, meu irmão, online presencial, tias, tios, cunhadas, sobrinhas, diáconos, diaconisa, pastores, pastoras. Mas venha comigo agora. Se alguém nunca ouviu falar da verdade, quando a verdade aparece, o que acontece? Ela, lógico, incomoda. Para quem não entende o Evangelho, parece loucura. Para quem nunca conheceu a voz do pastor, Jesus o Cristo, parece confusão. Porque Jesus o Cristo não estava fora de si. Jesus o Cristo estava revelando algo profundo. Que Ele, Jesus o Cristo, é o Filho de Deus. Que Ele, Jesus o Cristo, age em perfeita união com o Criador, o Pai. E que Ele, Jesus o Cristo, veio para libertar. Minha irmã, meu irmão, online presencial. Muitas pessoas confundem aquilo que não compreende. E como uma criança, um exemplo muito simples para você, que vê algo novo e diz: isso é estranho. Mas o estranho não é Jesus. O estranho é o coração fechado. Quando Jesus fala, Ele não está falando palavras vazias. Ele está anunciando. E anunciando libertação. E isso gera duas reações. Quem tem o coração aberto, se aproxima. Quem tem o coração endurecido, acusa. E exatamente isso que acontece aqui, meu querido, minha querida. E é muito simples essa explicação, meu querido, minha querida. Imagine que alguém entra numa sala escura e acende a luz. Alguns vão agradecer, outros vão reclamar porque a luz incomoda os olhos. Jesus é essa luz. Ele não veio para confundir. Jesus o Cristo, Ele veio para salvar. Mas quando a luz aparece, lógico, quem ama a escuridão reage. Mas, por isso, disseram que ele estava louco. Porque quem ama a escuridão
quem ama a escuridão reage quando a luz aparece. Por isso disseram que Jesus, o Cristo, estava louco. Mas a verdade é, Jesus, o Cristo, estava libertando. Meu irmão, minha irmã, libertando, queridos. Essa mensagem, ela é poderosa, terapêutica para os nossos dias de hoje. Meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, isso não começou em João 10. Séculos antes, o profeta no Antigo Testamento, Isaías, já havia anunciado algo impressionante. Isaías, convido você a fazer uma viagem para o Antigo Testamento, abrindo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e rejeitado pelos homens. Olha que linda profecia. Olhem que forte. Antes mesmo de Jesus Cristo nascer em Belém, já estava escrito que ele seria rejeitado. O próprio Deus, quando se manifestasse em carne, Jesus o Cristo seria tratado como alguém sem valor. Porque também no Antigo Testamento, o salmista declarou no Salmo 118 e no versículo 22. No Salmo 118, no versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, aquele que seria a base da salvação seria rejeitada. Quando em João 10, capítulo 10, queridos, disseram que Jesus estava louco, eles estavam apenas confirmando o que já estava profetizado, meu irmão, minha irmã. Eles estavam apenas confirmando o que já estava profetizado. E em Marcos também nos relata que capítulo 3, Marcos 3, no Novo Testamento, versículo 21. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Até familiares, imagine, até familiares pensaram que ele tinha perdido o juízo. E na realidade os familiares muitas vezes são os primeiros a achar isso, não é isso, querido? Aonde nós deveríamos ter todo o apoio, são os que mais, na maioria das vezes, nos julgam. Meu irmão, minha irmã. Queridos, quantos livramentos nós temos? Transformações, mudança de direção. Isso é um poder restaurador. Deus se manifesta não para condenar o seu passado, o meu, o nosso, mas para construir o meu futuro. O arrependimento, ele abre a porta. A mudança confirma a decisão. A salvação sela a nova identidade. Meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza, queridos. E muitas vezes, aqui nós sentimos a presença do Deus Espírito Santo, abrindo uma porta espiritual poderosa para nós, queridos. Revela algo profundo que nós vamos e podemos e devemos tirar o véu e mostrar o que sempre esteve ali, mas ninguém enxergava. Jesus não veio apenas ensinar moral, Jesus Cristo veio revelar quem Deus realmente é. Porque no Evangelho de João tudo é revelado progressivamente. No capítulo 1, João ele nos relata, ele é chamado de Verbo. No capítulo 3, João, Jesus o Cristo, ele revela que Jesus é o novo nascimento. No capítulo 4, João revela que Deus busca adoradores em verdade. E no capítulo 9, meu irmão, minha irmã, João, o apóstolo, revela que não é apenas cura física, mas luz espiritual. E no capítulo 10 do livro do apóstolo João, revela que Deus não é só juiz, ele é pastor que dá a vida. Então, o que era profundo? Que Deus é Pai, que o reino começa dentro e que o Messias sofreria. Que Deus é Pai. Para os judeus, Deus era Senhor soberano, mas Jesus ensina a dizer a palavra Pai, a palavra amorosa, Pai, cuidador, amoroso, amor eterno. Isso muda a relação de medo para relacionamento. Então, meu irmão, minha irmã, o que era profundo? Que o reino começa dentro. O Evangelho de Lucas também nos relata isso, quando se faz uma viagem para capítulo 17 e 21. Jesus declara que o reino de Deus está entre eu, você, nós. Não é um reino político, é transformação interior, sua, minha, nossa, a cada batida do nosso coração. E assim também ele nos relata, meu querido, que o Messias sofreria. Como já vimos que em Isaías 53 já estava escrito sobre o servo sofredor, mas ninguém queria um Messias que morresse. Jesus revela que o poder, o Cristo verdadeiro, é sacrificial. E que o pecado não é só ato, é condição. Quando Jesus, o Cristo, fala com o rabino Nicodemos, um estudioso da lei de Israel, ele não diz, melhore o seu comportamento. O que é que ele diz? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Isso é profundo, porque muda todo o centro do problema. O problema não é só o que fazemos. O problema é o que somos sem Deus. E assim, meu irmão, ele nos mostra que eu sou, como lá em Êxodo 3. Ali Deus nos revela a Moisés, o homem levantado por Deus como eu sou. Em João, Jesus usa a mesma expressão. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o bom pastor e eu sou a ressurreição. Isso não é metáfora simples, é revelação de identidade divina. Revelação de identidade divina. Minha amiga online, meu amigo online presencial. Você que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, está chegando agora. Agora deixa eu te dizer algo direto. Como você diria, meu irmão, hoje, para aqueles que estão ao seu redor.
Jesus estava revelando que Deus não é distante. Deus entra na história, Deus toca leprosos, Deus conversa com o pecador, Deus chora, Deus sangra. E isso é muito profundo, meu querido, minha querida, porque desmonta a religião fria. Revelação profunda é quando a palavra deixa de ser informação, mas se torna transformação. Não é apenas entender com a mente, é ser confrontado no coração. Minha irmã, minha irmã. E quando nós falamos de arrependimento, mudança e ser um novo homem, isso só acontece quando essa revelação profunda toca a minha, a sua, a nossa alma. Meu irmão, minha irmã. Porque quando nós lemos no capítulo 10 do Evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Isso não é apenas uma imagem bonita, isso é uma revelação profunda do caráter de Deus. Até ali, muitos conheciam Deus como lei, como juiz, como soberano distante. Mas ali, Jesus o Cristo revela algo que muda tudo. Deus guia, Deus chama pelo nome, Deus protege. E Deus se coloca entre o lobo e a ovelha. E mais do que isso, Deus dá a própria vida. Agora olha a profundidade, sinta a profundidade desta revelação. O pastor não morre por obrigação, ele morre por amor. E essa revelação não termina em João 10. Ela atravessa a cruz, ela atravessa a ressurreição. Essa revelação, ela expõe em glória lá no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse 7. Ali está escrito que o cordeiro que está no meio do trono os pastoreará. Pastoreará. E os guiará às fontes das águas vivas. Que profundidade, que mensagem linda, maravilhosa para o seu, para o meu, para o nosso dia de hoje. Perceba a profundidade. O pastor vira cordeiro. O cordeiro vira pastor. Aquele que morreu é o que conduz. Aquele que foi sacrificado é o que reina. E isso é revelação. Revelação profunda. Meu irmão, minha irmã, online presencial. Porque o mundo pensa que liderança é domínio. Porque no reino de Deus, liderança é entrega. Meu irmão, minha irmã. Trazendo para os dias de hoje. O que você pode, nós, meditarmos nessas palavras? Veja o dia de hoje, nos dias atuais. As pessoas estão cercadas de informação, mas vazia de direção. Muitos seguem vozes, redes sociais, falam, política fala, religião fala, mas Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A revelação profunda é essa. Não basta pertencer a um ambiente religioso. É preciso reconhecer quem? A voz. A voz de quem? A voz do pastor. E qual é a voz do pastor hoje? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, online presencial. Irmão carnal. Cunhadas, cunhados, tias, tias. Primas, primas, minha amiga, meu amigo. Qual é a voz do pastor hoje? É a voz que chama ao arrependimento? Ou é a voz que confronta o pecado, mas oferece restauração? É a voz que diz, volta? Ou é a voz que diz, eu te conheço? É a voz que diz, não temas, meu irmão, minha irmã? Porque no fim, meu querido, minha querida, o mesmo pastor que nos chama hoje é o Cordeiro de Deus que enxugará do seu, do meu, dos nossos olhos toda lágrima. Isso é esperança. Isso é esperança porque significa que Deus não está apenas nos salvando do passado. Deus está nos conduzindo para um destino eterno. Meu irmão, minha irmã. E aqui o Espírito Santo, ele nos mostra um ponto forte para que nós entendamos essa mensagem. Se Jesus Cristo é pastor, nós somos abandonados? Lógico que não. Lógico que não. Se Jesus Cristo é pastor, nós somos abandonados? Lógico que não. Nós não somos abandonados. Se Jesus Cristo é cordeiro, nós não somos condenados. Se Jesus Cristo reina, nós não estamos perdidos. A pergunta, queridos, queridas, não é se Deus está falando. A pergunta é, você conhece a voz? A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta que o Deus, o Espírito Santo, pede para perguntar a você, minha irmã, online, presencial, que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. A pergunta é, você reconhece a voz? Meu irmão, minha irmã, você reconhece a voz? Os Evangelhos de Marcos, capítulo 3, 21. O apóstolo nosso Jesus Cristo está escrito que os próprios familiares de Jesus diziam, quer ver? Abre por favor, a tua Bíblia em Marcos, capítulo 3, 21. Ele está fora de si. Imagine isso. Jesus curando, Jesus o Cristo libertando, e Jesus o Cristo ensinando. E a família achando que ele tinha perdido o juízo. Agora vem a pergunta que Deus, o Espírito Santo, ilumina. Lembra que nós oramos para o Deus, o Espírito Santo, tirar a escama dos nossos olhos e abrir o nosso entendimento? Então agora o Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade, da triunity, agora vem e pergunta o que você quer levar e o que você pode pensar. O que é que isso fala com você, comigo, conosco hoje? Meu irmão, minha irmã, primeiro ponto, rejeição não é sinal de erro. Muitas vezes é sinal de missão. Jesus Cristo foi rejeitado não porque estava errado, mas porque estava revelando algo que as pessoas não estavam prontas para aceitar.
Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, 11, diz: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Os seus, rejeição, dói mais quando vem de perto, né? De família, filhos, filhas, pastores, pastoras, da comunidade. Agora, vamos trazer isso para nós, meu irmão. Aonde eu, você, nós somos rejeitados? Quando decidimos mudar de vida? Quando escolhemos santidade em um ambiente de pecado? Quando nós somos rejeitados? Quando rompemos ciclos familiares destrutivos? Quando somos rejeitados? Quando começamos a falar de arrependimento, onde antes só havia costumes diários? Por que somos rejeitados? Porque mudança confronta, não é verdade? Quando você muda, você expõe a estagnação dos outros. Quando nós mudamos, nós expomos a estagnação dos outros. Quando você se arrepende, você, nós confrontamos. Você confronta quem não quer se arrepender. Quando você decide andar com Deus em Jesus o Cristo, você lembra aos outros que eles também poderiam decidir. E muitas vezes isso incomoda. Ou na maioria das vezes isso incomoda. E agora vem um ponto mais profundo para eu, você, nós, através do Deus Espírito Santo, nos iluminando, meditar. Para que somos rejeitados? Para sermos refinados. Rejeição não revela se nossa fé é por aplausos ou por convicção. Somos rejeitados muitas vezes para romper padrões. Talvez Deus esteja usando você para quebrar uma geração inteira de erros, de traumas de prostituição, traumas de álcool, traumas de abusos sexuais, traumas de arrogância, de prepotência, de traumas de espancamentos na infância. Meu irmão, minha irmã, talvez somos rejeitados para nos aproximar mais de Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens e pela família, mas aprovado pelo Pai. Porque o profeta Isaías, no Antigo Testamento, Isaías 53, diz que ele foi desprezado e rejeitado. Rejeição faz parte do processo de redenção. Agora, meu irmão, minha irmã, é importante, conforme Deus Espírito Santo está nos revelando, ter um ponto. Nem toda rejeição é perseguição espiritual. Às vezes somos rejeitados por causa do nosso próprio comportamento errado. Por orgulho, por falta de sabedoria, por agressividade na forma de falar, na hora errada, no momento errado. Precisamos discernir. Mas quando a rejeição vem porque você escolheu ou eu ou nós escolhemos a luz, sim, isso é diferente. Jesus disse em Evangelho de Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa de mim, por causa da minha causa. Então talvez a pergunta não seja apenas por que sou rejeitado, porque somos rejeitados, porque você foi, é ou será rejeitado, mas minha rejeição é por Cristo Jesus ou por mim? Meu irmão, minha irmã, eu já vivi fases em que fui incompreendido. Mudanças radicais sempre gera estranhamento, na verdade, meu querido e minha querida, irmão lá presencial, família, congregação. Mas deixa eu te dar um pequeno testemunho. Meu irmão, minha irmã. Quando ouvimos a voz de Cristo Jesus, João 10, versículo 27. Quando ouvimos a voz de Cristo Jesus, como está no Evangelho do Apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, João 10, o capítulo 27, versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que terapia maravilhosa para o nosso dia. Não é apenas escutar um som, é permitir que essa voz nos transforme, porque a voz de Cristo não informa apenas, ela molda. E aqui, meu irmão, quando fala molda, aqui nós entramos e meditamos no Antigo Testamento, onde o profeta Jeremias, capítulo 18, 4. Deus mostra ao profeta, Deus fala através da boca do profeta, o oleiro trabalhando. Linda essa mensagem. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Uma meditação aqui. Olha a profundidade disso. Minha irmã online presencial, meu querido, minha querida. O vaso não se refaz sozinho. O barro não se reorganiza por esforço próprio, não é verdade? E a mão do oleiro que molda um novo barro. Agora conecte isso com Jesus o Cristo. Quando ouvimos a voz de Cristo, estamos nos colocando na roda do oleiro. A roda gira, às vezes dói, lógico. Às vezes parece que estamos sendo pressionados. Mas é ali que a forma correta nasce. E a conexão com Jesus é muito clara. É clara, meu querido, minha querida, irmão lá presencial. Jesus Cristo não veio apenas consertar o vaso rachado. Ele veio criar nova criatura. Você, eu, nós. Como está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E isso não termina aqui. Porque lá no último livro, o final dos tempos de tudo, a revelação se completa em Apocalipse, capítulo 21 e 22, como o apóstolo João nos relata. Eis que faço novas todas as coisas. Percebe a linha? Jeremias, o oleiro refaz o vaso. João 10,
a voz do pastor, Jesus o Cristo, chama e transforma. Apocalipse 21, João, novamente, Deus, Jesus o Cristo, declara a restauração total. A transformação começa quando eu, você, nós ouvimos. Quando nós ouvimos a voz verdadeira. Começa quando nós ouvimos a voz de Cristo. Continua, meu irmão, quando nós obedecemos. E se completa na eternidade. Não é maravilhoso isso? A transformação começa quando eu, você, quando ouvimos, continua quando obedecemos e se completa na eternidade. Agora, meu irmão, o Deus do Espírito Santo ainda nos clareia. E Ele nos traz algo especial para nós hoje. Muitas pessoas querem milagres, mas não querem molde, não querem ser moldadas. Querem bênção, mas não querem processo. Querem continuar nas iguarias, das prostituição do Egito, nos carnavais da vida, nas drogas, nas mentiras, nos negócios mal feitos e desfeitos e ganância, desonestidade. Querem salvação, mas não querem arrependimento. O oleiro não trabalha com barro endurecido, minha querida, minha querida. Quando endurecem, e quando nós endurecemos o coração, resistimos à forma. Mas quando ouvimos a voz do pastor, o coração amolece. E a voz do pastor? Não, pastores com peles de ovelhas que são verdadeiros lobos. Lobos com peles de ovelha, verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, aí sim o coração amolece. E Deus começa a tirar o orgulho, tirar os vícios, tirar feridas antigas, tirar comportamentos que nos afastam da salvação. Mas, meu irmão, minha irmã, você está na roda do oleiro ou fugindo da roda? Porque o mesmo Deus que molda hoje é o Deus que nos apresentará perfeitos diante do trono, conforme em Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. E lá, o Cordeiro, Jesus, o Cristo, aquele que morreu, nos guiará às águas vivas e pastos verdejantes. E isso é a transformação completa. Minha querida, meu querido, meu irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, primos, minha amiga, meu amigo. Até você, meu inimigo, minha inimiga. Meu irmão, minha irmã. Marcos 3, 21. E quando os seus ouviram isso, saíram para aprender. Marcos capítulo 3, versículo 21. Porque estava fora de si. Até familiares pensaram que ele, Jesus o Cristo, tinha perdido o juízo. A multidão responde ainda, meu querido, minha querida, como João capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu: tens demônio. Chamaram um Deus encarnado de endemoniado, irmãos e irmãs. Quando a verdade confronta estruturas antigas, mau hábitos errados. Quando a verdade confronta estruturas antigas, ela é chamada de loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Quando o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Jesus não estava fora do juízo. Ele era o único verdadeiramente consciente. Porque lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, e no livro de Apocalipse vemos o desfecho dessa história, meu querido, minha querida. Convido você a abrir Apocalipse capítulo 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aquele que foi acusado será revelado. Meu querido, minha querida. Apocalipse 19, 11 nos relata ainda: e vi o céu aberto, e o que estava assentado sobre o cavalo chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é? Jesus Cristo. Apóstolo João, o apóstolo querido do nosso Jesus Cristo. Aquele que foi chamado de louco é o justo juiz. Aquele que foi acusado é quem julga com retidão, justiça. Aquele que foi rejeitado é quem reina eternamente, meu querido. Mas hoje o Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele traz isso para nós. Traz para o seu coração, para o nosso coração. Quantas vezes nós já fomos mal interpretados, quantas vezes ou você decidiu mudar de vida e disseram: você ficou estranho, você ficou radical, você está exagerando, você é excêntrico, você está maluco. Quando alguém, meu querido, minha querida, começa a andar com Jesus o Cristo, o mundo não entende, as pessoas não entendem. Mas veja, ser incompreendido não significa estar errado. Às vezes significa que que você está crescendo, como João nos mostra no capítulo 10 aqui. A voz que liberta nem sempre será aplaudida, mas ela será verdadeira, queridos. Meu irmão, minha irmã. Minha irmã, é uma pergunta que ecoa hoje, aqui nesse lugar, através do Deus Espírito Santo. Você tem ouvido a voz de Cristo Jesus? Porque em Evangelho de João, meu irmão, minha irmã, 10, 27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Não é apenas ouvir com os ouvidos físicos, é ouvir, minha irmã, meu irmão, online presencial, com o coração quebrantado. A voz de Cristo não apenas consola, a voz de Jesus Cristo confronta, a voz de Jesus Cristo chama, a voz de Jesus Cristo transforma. E quando essa voz entra na vida, algo começa a acontecer, meu querido. Como lá o profeta vê o oleiro trabalhando, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 18, lembra? 18:4? O vaso quebrou, mas o oleiro não jogou fora, ele refez. Presta atenção, minha irmã, meu irmão, online presencial. O barro não discute com o oleiro, o barro se rende. Quantas vezes nós quebramos? Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós caímos? Não quando ouvimos a voz do pastor, nós voltamos para a roda. Mas quando nós ouvimos a voz do pastor,
eu, você, nós voltamos para a roda. E a roda gira, e às vezes dói, e às vezes parece pressão, às vezes parece que Deus está nos esmagando e não está nos ouvindo. Meu querido, minha querida. Mas não é destruição, isso é formação. Jesus não veio para ajuste superficial, meu querido, minha querida. Jesus veio para fazer uma transformação verdadeira na minha, na sua, na nossa vida. E porque no Evangelho, você meditando no Evangelho, capítulo 3, onde ele diz, necessário vos é o quê? Nascer de novo. Não é maquiagem espiritual, aqui, meu querido, minha querida. É novo nascimento. Porque em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura não é vaso colado, é vaso totalmente refeito, meu irmão. Por isso, para isso, nós temos que ter essa conexão para a eternidade. E essa obra não termina aqui, queridos. Porque lá, como nós já vimos, meditamos no Apocalipse 21, capítulo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 25, versículo 5. O mesmo Deus que molda hoje é o Deus que restaurará completamente amanhã. Porque no capítulo 7 de Apocalipse, o cordeiro pastoreia. O pastor é o cordeiro é o rei. Ele, Jesus, o Cristo, nos guia às fontes de águas vivas. Ele, Jesus, o Cristo, ele é a transformação. A transformação começa na terra, aqui, agora, nesse momento. Você, minha irmã, lá presencial, que já saiu nessa manhã, nessa manhã, nessa tarde. Irmão canal. Cunhadas, cunhados. Tias, tios, primas, primas. A transformação começa aqui na terra, mas se completa lá na eternidade de África, Canisa, pastores, pastoras. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja se sentindo quebrado, talvez você esteja se sentindo rejeitado, talvez esteja lutando contra comportamentos que precisam mudar. A pergunta é, o que o Deus Espírito Santo faz para nós hoje, para você? Você está ouvindo a voz do pastor, está ouvindo a voz do mundo? Porque quando ouvimos a voz de Cristo Jesus, o orgulho começa a cair, o pecado começa a incomodar, o arrependimento nasce, a mudança de comportamento acontece. O oleiro só molda o barro maleável, mas o coração endurecido não é transformado. Meu irmão, minha irmã, coração endurecido não é, meu irmão. Queridos, queridos. Meu irmão, minha irmã, hoje precisamos entender algo simples. Nem toda acusação vem de Deus, o inimigo acusa, a religião, o inimigo Satanás, o príncipe dos demônios que vive na primeira camada e segunda camada dos principados e potestade desse mundo organizado, poderoso e macabro que se manifesta, se materializa em você, em mim, em nossos filhos, em nossas famílias, em governos. Não vem de rabinho, ele não vem de chifrinho e nem de garfinho, meu querido, e nem vermelhinho. Ele vem nesse poder macabro da escuridão. Só a luz de Cristo tem poder, autoridade, direito e legitimidade. Quando você tem Cristo, você tem sobre o poder do mal, meu querido. Meu irmão, minha irmã. Porque a pergunta é, no Evangelho de João 13:33, Jesus diz ao discípulo, para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Meu irmão, você viu a acusação que fizeram de Jesus? Hoje precisamos entender algo simples. Nem toda acusação vem de Deus. O inimigo acusa, a religião acusa, o orgulho acusa, mas Jesus, o Cristo, restaura. Se alguém aqui já foi acusado, lembre-se, Jesus também foi o Cristo. Santo, santo, santo. Se alguém aqui já foi chamado de louco por escolher a santidade, lembre-se, Jesus, o Cristo também foi. Se alguém aqui já foi rejeitado por mudar de vida, Jesus Cristo também foi. Mas no final, a verdade prevalece. Cedo ou tarde, meu querido. A voz que parecia estranha era a voz do pastor. A palavra que parecia dura era a libertação. O Cristo rejeitado é o Rei glorificado. Não é lindo, maravilhoso isso? Filhas. E se hoje você escolher ouvir essa voz, você não será confundido, você será transformado. Meu irmão, minha irmã, você será transformado. Transformado para um caminho de ressurreição. Para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Mas quando você aceita Jesus, você vai entender aonde nós podemos chegar, que é na última camada, das 3 camadas celestiais e espirituais que nós temos. Olha a força disso. Quando Jesus fala para onde eu vou, vocês ainda não podem ir, não é rejeição, não é abandono, é processo. Processo. Há lugares espirituais que ainda não podemos ir, porque ainda estamos sendo moldados a níveis de maturidade que ainda não alcançamos. Tem revelações que ainda eu, você, nós não suportamos. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, diz que alguns ainda precisam de leite espiritual, não de alimento sólido. Percebe aqui? Meu irmão lá presencial, você que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Porque revelação sem maturidade vira orgulho, autoridade sem caráter, dignidade moral de Cristo vira queda. Agora vem uma parte mais profunda que o Espírito Santo nos clareia e entra a luz em nossos olhos. Talvez você esteja perguntando, por que ainda não aconteceu? Por que ainda não chegou? Por que ainda não fui para aquele nível? A resposta qual é? Porque talvez Deus esteja dizendo, aonde eu estou te levando, você ainda não pode ir. Aonde eu estou te levando, você ainda não pode ir. Meu querido, minha querida. Primeiro, ele molda. Lembra? Depois ele promove. Primeiro, Deus trata o caráter.
Depois ele libera a autoridade. Jesus disse que eles ainda não podiam ir, mas depois da cruz, depois da ressurreição e depois do Espírito Santo, eles puderam ir. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1:8, diz assim: recebereis poder. Olha que lindo, maravilhoso isso. Recebereis poder. O que antes não podia suportar, agora estavam prontos para viver, meu querido, minha querida. Viver. E isso conecta com a eternidade, meu irmão, minha irmã. Em Apocalipse 21, o próprio apóstolo João, em visões, teve a um lugar onde ainda não fomos, a Nova Jerusalém. Plenitude, glória completa. Ainda não podemos ir. Por quê? Porque ainda há obra sendo feita em você, em mim e em nós. Mas nós iremos. E essa é a esperança, meu querido, minha querida. Nem todo ainda não é negativa. Às vezes é preparação. Meu irmão, minha irmã. Às vezes é preparação, meu querido, minha querida. Irmãos e irmãs, Jesus estava dizendo algo de uma profundidade espiritual. Eu estou indo para um lugar aonde vocês ainda não podem ir. Ele estava falando da eternidade. Falava da volta para o Pai. Falava de um nível espiritual que ainda eu, você e lá na época também não era compreendido e as pessoas não entendiam. Elas pensavam de forma natural, como muitas vezes eu e você pensamos. Jesus estava falando de uma forma eterna, espiritual e profunda. Meu irmão, minha irmã. Lembra lá no Evangelho do apóstolo João, do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus se encontra diante de uma mulher flagrada em adultério? A lei de Moisés dizia, apedreja, mas Jesus disse algo revolucionário. Eu não te condeno. Algo extraordinário e revolucionário. Eu não te condeno. Perceba? Ele não aprovou o erro, mas ele também não destruiu a pessoa. Ele separou o pecado da identidade e disse, vai e não peques mais. Isso é graça, com responsabilidade. Isso é justiça, com misericórdia. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como juiz, como o salmista escreve no Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, mas muitos entendem isso errado. Pensam que Deus é um juiz nervoso. Mas não, a justiça de Deus não é vingança, é restauração, mudança de comportamento, arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Quando Jesus veio, o Cristo, o Verbo se fez carne, o Deus vivo entre nós, ele revelou o coração do Pai. Ele mostrou que o julgamento de Deus é diferente do julgamento seu, meu, nosso, humano. O ser humano acusa para humilhar. Deus corrige para salvar. O cego de nascença, que nós já meditamos nessa palavra, naquela época acreditava-se que quem nascia cego estava debaixo de maldição, mas Jesus cura o cego e mostra, nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento é punição. Às vezes é oportunidade para a glória de Deus se manifestar na minha, na sua vida. E as acusações contra Jesus continuam. Como continuam com você, comigo, com nós, por sermos apenas cristãos e seguir a palavra da libertação verdadeira, que é Jesus o Cristo. Chamaram Jesus de endemoniado, louco, fora de lei, quando a verdade foi confrontada e confrontou estruturas antigas, religiosas, conceitos, preconceito, ela incomoda. Mas Jesus nunca perdeu o equilíbrio, ele não discutia para provar o próprio ego dele. Jesus, o Cristo, falava para a libertação. Tudo que a Bíblia nos ensina é sobre a libertação. A libertação das drogas, das mentiras, da prostituição, do mau caráter, de maus negócios, de libertação. Religião aponta o dedo, Jesus estende a mão. Religião diz, você está condenado, Jesus diz, levanta e venha comigo. Religião usa culpa, Jesus usa graça transformada. Quantas pessoas vivem presas achando que estão debaixo da maldição? Quantas vivem com medo de Deus? Quantas cresceram ouvindo, Deus vai te esmagar, Deus vai te castigar. Mas Jesus vem e revela outra face maravilhosa do Pai, de Deus, do Criador, de tudo e de todos, e de tudo do inexistente. Um Pai que disciplina, mas ama. Um juiz que salva. Um pastor que busca. Meu irmão, minha irmã, se você erra, Jesus Cristo corrige, mas ele não abandona você. Jesus não veio para esmagar, veio para resgatar. Jesus Cristo não veio para destruir o pecado, ele veio para destruir o pecado que aprisiona eu, você, nós. E quando Jesus Cristo diz, para onde eu vou, vocês não podem ir, ele está dizendo algo de uma profundidade que muitos até hoje não conseguem entender esse poder espiritual. Ainda não é o tempo, mas haverá um caminho, e esse caminho é ele mesmo, Jesus o Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu querido, minha querida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã. Quando falamos de eternidade e da Trindade, estamos falando do próprio mistério do ser de Deus. Meu irmão, minha irmã. Quando nós falamos da volta para a eternidade, estamos falando da reintegração plena com Deus, da alma, do nosso espírito, porque até o último caminhar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma é transformação, é arrependimento, mudança de comportamento. A reintegração plena com Deus, com o Deus Pai, o Criador de tudo e de todos, o Deus Filho, o Deus encarnado em forma de homem que veio viver no meio de nós, e o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus, mas revelado em três pessoas, lindas, maravilhosas, pessoas distintas. A Bíblia não usa a palavra Trindade, e nem a Triunity, explicitamente, lógico, mas revela esse mistério claramente. Em Evangelho de Mateus, capítulo 28,
No Novo Testamento, capítulo 28, 19, Jesus diz: batizando-os em nome de quem? Do Pai, depois de quem? Do Filho e depois do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, em nome singular, não está nos nomes, em nome de um só nome, 3 pessoas, não é verdade? Analise bem a Trinidade. Muitos não acreditam. Depois que eu consegui entender isso, estudar, meditar, o Deus Espírito Santo abriu meus portais espirituais para que eu poder ver isso. Pensa assim, meu querido, minha querida, você que não tem conhecimento e entendimento da palavra. Deus Pai é a fonte, Deus Filho é a revelação visível do Pai, e Deus Espírito Santo é a presença ativa de Deus em você, em mim e em nós. Porque lá no Evangelho, meu querido, minha querida, de João 14, capítulo 9, Jesus declara: quem me vê a mim, vê o Pai. E no mesmo capítulo, ele promete o Espírito Santo que habitaria em nós. Não são 3 vontades separadas, não são 3 santidades diferentes, é uma única essência divina, uma única santidade, uma única natureza, mas com funções, lógico, distintas no plano da redenção. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, lá é presencial. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Irmão carnal, cunhada, sobrinhos, sobrinhas, tias, primos. Minha amiga, até você, meu inimigo e minha inimiga. Agora veja a beleza disso, a maravilha disso. Fomos criados pelo Pai, redimidos pelo Filho, Jesus o Cristo, e santificados pelo Deus Espírito Santo. E para onde estamos indo? Para a presença plena da Trindade, ou da Triunity, ou da Triunidade. É onde que nos relata isso? Em Apocalipse 22, 3, 4. Fala que veremos o seu rosto. Essa é a reintegração completa sua, minha, nossa. Após o nosso último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. O pecado nos separou. Cristo Jesus veio e nos reconciliou. O Espírito Santo prepara. E a eternidade completa. Meu irmão, minha irmã, tem coisa mais? Existe algo, teologia, sociologia, psicologia, seitas que tem esse poder de liberdade de entendimento, essa palavra poderosa, verdadeira de Cristo Jesus que estão na Escritura Sagrada? Lógico que não. Lógico que não. Por que é difícil entender? Porque estamos tentando explicar o infinito com a mente finita minha e sua. Por isso, muitas vezes, não conseguimos entender a triunidade e nem os portais espirituais da luz do bem de Deus. Mas mesmo não compreendendo totalmente, podemos experimentar. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Você talvez não entenda completamente como o vento funciona, mas sente quando ele sopra. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, que o Espírito é como o vento. A Trindade não é para ser totalmente decifrada, é para ser adorada. Adorada, prostrada, louvada. Meu irmão, minha irmã, a eternidade não é apenas um lugar, meu querido, minha querida. É viver para sempre na comunhão perfeita com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Uma única santidade, um único trono e, lógico, uma única glória. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. O ser humano acusa para humilhar, mas, meu irmão, minha irmã, Deus corrige para salvar. E isso é evangelho puro, meu irmão, minha irmã. Existe uma diferença enorme entre acusação e correção. A acusação expõe para envergonhar. A correção confronta para restaurar, fazer tudo novo. Em Apocalipse, capítulo 12, 10, Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos. Satanás não acusa para ajudar. Satanás acusa para destruir identidade, para gerar culpa permanente, para dizer: você não presta, você não muda, você está condenado. Mas olha o contraste quando você vai para o Antigo Testamento, Provérbios, faz uma viagem, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor corrige a quem ama. Provérbios 3, versículo 12. Perdão, Salmo não tem. Lembra, Salmos não tem capítulo. Provérbios, capítulo 3, 12. Porque o Senhor corrige a quem ama. A correção de Deus não é humilhação pública, é disciplina amorosa. Meu irmão, minha irmã, o exemplo em nossa vida é em Jesus o Cristo. Veja o que acontece quando em o Evangelho de João, capítulo 8, com a mulher acusada. Os homens acusavam para apedrejar, mas Jesus fez o quê? Confronta para salvar. Ele não disse que o pecado era irrelevante. Jesus Cristo disse: eu também não te condeno. Então, vai e não peques mais. Aqui está o equilíbrio perfeito. Sem condenação, mas com direção. Deus não ignora o erro, mas também não destrói o pecador. Meu irmão, minha irmã, acusação gera vergonha paralisante. Convicção do Espírito Santo gera arrependimento transformador. O acusador diz: você é o seu erro. O acusador, Satanás. Aí o Deus, o Espírito Santo diz o quê? Você errou, mas pode nascer de novo. Assim, o apóstolo Paulo escreve para Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para o quê? Para os que estão em Cristo Jesus. E isso não significa ausência de correção. Significa ausência de condenação eterna, meu querido, minha querida. Quantas vezes somos acusados por pessoas no trabalho, na família, na igreja, nas redes sociais. E quantas vezes nós mesmos nos acusamos. Mas precisamos definir. Isso é acusação destrutiva ou correção salvadora? Se Deus está corrigindo eu, você, nós hoje, é porque ainda há propósito, existe propósito. Se Deus ainda fala comigo, com você, é porque Ele ainda, Deus, quer restaurar
Nós, restaurar você, eu, nós, todos nós, a criação dele. O acusador expõe o passado para destruir o futuro. Agora Deus confronta o presente para garantir a eternidade. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Online presencial. Não é verdade, meu querido? Meu irmão, meu irmão. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos todos conectados. Novo Testamento, Apocalipse, segundo meu irmão, minha irmã. A nossa vida hoje. O Antigo Testamento, os profetas já tinham a misericórdia profetizada. O profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, foi um grande profeta de Israel. Esse profeta viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo. Imagine, 700 anos de Jesus Cristo. E esse próprio profeta anunciou tanto juízo quanto redenção. Mas revelou profundamente o coração misericordioso de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Veja a conexão. No caso da mulher acusada, todos viam pecado. O que Jesus via? Possibilidade de purificação. O profeta no Antigo Testamento, Jeremias, ele foi chamado ainda jovem e enfrentou perseguições por anunciar. Anunciar o quê? Arrependimento ao povo de Israel. Porque Jeremias escreveu em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso já mostrava que a justiça de Deus sempre esteve envolvida em amor, meu irmão. E no Novo Testamento, apóstolo do Novo Testamento, João foi o discípulo íntimo de Jesus. Ele se autodenominava o discípulo amado. Foi testemunho ocular das misericórdias de Jesus Cristo. João registra em João capítulo 8, 11. Nem eu te condeno. João entendeu algo profundo. Jesus não veio para esmagar, mas para salvar. O apóstolo do Novo Testamento, Paulo, foi perseguido e perseguidor da igreja antes de se converter. Foi um terrorista, foi um assassino, um fiel de uma religião que não conseguiu entender a luz da salvação naquele momento, quando ele era salvo. Mas depois de convertido, passando a ser chamado de Paulo, apóstolo Paulo, ele conheceu tanto o peso da culpa quanto a libertação da graça. E ele mesmo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação existe para os que estão em Jesus o Cristo. Paulo sabia o que era ser acusado e sabia o que era ser perdoado, meu irmão. Porque lá no livro de Apocalipse, o apóstolo do Novo Testamento, João, na revelação do Apocalipse, do final de tudo, o mesmo João recebeu a revelação final de Cristo Jesus. Ele escreveu em Apocalipse capítulo 12, último livro da Bíblia, 12, 10. Foi expulso o acusador, Satanás, dos nossos irmãos. Veja a profundidade. Na história da mulher acusada, os homens acusavam. No Apocalipse, o acusador é revelado como Satanás. Mas o acusador é derrotado. Porque Apocalipse capítulo 21, do versículo 4, meu irmão, minha irmã, diz assim: ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. A mulher chorava acusada. A humanidade chorar condenada. A mulher chorava acusada, mas é eu, você, nós. A humanidade chora condenada. Mas no fim, Deus enxuga a minha, a sua, a nossa lágrima. Aqueles que têm arrependimento, mudança de comportamento e salvação. Irmãos e irmãs, a acusação aprisiona, a graça transforma. O Antigo Testamento anuncia a promessa. O Novo Testamento revela o cumprimento. O Apocalipse, queridos, mostra a vitória final. Agora a pergunta continua sendo você está vivendo como acusador ou como perdoador? Jesus não ignora o erro, mas Jesus, o Cristo, oferece caminho novo. Meu irmão, minha irmã, caminho novo. Não é verdade, minha irmã, meu irmão? Caminho novo. Simples assim, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós temos testemunho que é cruz, é julgamento, é injustiça. Sim, as testemunhas foram fortes contra Jesus. As acusações foram severas, violentas, organizadas. Mas havia um detalhe. Eram acusações sem verdade. Porque em Evangelho de Marcos, capítulo 14, 55 e 59, estava escrito que buscavam um testemunho contra Jesus para o condenar. E não achavam. Muitos testemunhos e muitos testemunhavam falsamente. Mas os depoimentos não concordavam. Perceba isso, queridos, meu irmão, minha irmã, lá presencial. Eles não estavam buscando justiça, estavam buscando condenação. Em Evangelho de Mateus, capítulo 26, também relata falsas testemunhas se levantando. E em Isaías 53 já estava profetizado. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Agora vem a parte profunda para eu, você e nós. Jesus foi acusado? Sim. De quê? Blasfêmia, de enganar o povo, de expulsar demônios pelo poder de Satanás, de se fazer rei, de quebrar a lei. Jesus foi acusado de tudo isso. Tudo isso foi pesado. Mas Jesus, ele permaneceu firme na rocha. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. A identidade de Jesus, o Cristo, não dependia da minha, da sua, da nossa opinião e nem das testemunhas. Agora, meu irmão, traz isso para os dias nossos cotidianos. Muitas vezes as acusações contra nós são fortes, às vezes injustas, às vezes exageradas e muitas vezes mentirosas. Mas a pergunta é, a nossa identidade está nas acusações ou na aprovação de Deus? Jesus foi condenado pelos homens, mas a prova veio, Pai.
A cruz parecia derrota, mas era o quê? Plano eterno. E aqui está algo, meu irmão, minha irmã. Importante que o Deus Espírito Santo tira mais uma escama das nossas vistas. Nem toda acusação significa culpa, mas toda acusação revela o coração de quem acusa. E outra verdade ainda, mais profunda. Jesus suportou falsas acusações, mas Jesus, ele, para que as acusações que ele suportou, para que nós não fôssemos eternamente condenados. Ele ficou em silêncio diante dos homens, para que hoje eu, você, nós possamos ter voz diante de Deus. Meu irmão, minha irmã. Muitas vezes as acusações foram fortes, mas a verdade era mais forte ainda. Na verdade, queridos, a verdade é mais forte. Sim, Jesus veio destruir as obras do pecado, meu querido, minha querida. Conforme nós temos lá o profeta do Antigo Testamento, o profeta Samuel. Você que não conhece quem foi o profeta Samuel, foi o profeta que ungiu Davi, o rei Davi. O profeta, a boca através de Deus, como rei ainda jovem, quando ninguém acreditava nele. Meu irmão, minha irmã. Vemos ali no 1 Samuel, capítulo 17, vemos Davi diante de Golias. Davi era pastor de ovelha. Ele enfrentava leão e ursos para proteger o rebanho. E quando apareceu o gigante filisteu, Davi declarou, conforme o profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, 45. Eu vou contra ti em nome próprio dele, do poder dele? Lógico que não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Perceba aqui, meu querido, minha querida. Davi não lutou por fama, ele lutou para defender o povo. Ele é uma figura profética de Cristo. Assim como Davi enfrentou Golias, Jesus enfrenta o verdadeiro gigante. Quem? O pecado e a morte. Meu irmão, minha irmã. Que é essa conexão linda, ama a Escritura Sagrada, tudo é conectado até os nossos dias de hoje. Eu, você, e até o último suspiro, e até o último deitado do nosso corpo. O apóstolo do Novo Testamento, João, o discípulo amado, registrou as palavras de Jesus o Cristo no capítulo 10. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está a diferença. O mercenário foge quando o lobo aparece. O pastor verdadeiro permanece. O lobo representa, meu irmão, o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, a acusação, o pecador que tenta devorar. Jesus Cristo nos abandona. Lógico que não. Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, não nos abandona. Ele não corre Jesus Cristo. Jesus Cristo se coloca entre o perigo e as ovelhas. Ele entrega a própria vida. O lobo, que sim, é o perseguidor. Porque o apóstolo João, meu querido, nos relata. E assim também 1 Pedro 5, capítulo, versículo 8. O apóstolo do Novo Testamento, Pedro, que também foi pastor espiritual da igreja primitiva, escreveu: o diabo anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa destruir, devorar. Meu irmão, o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, tenta assustar, mas Jesus o Cristo já venceu. E mesmo quando perseguiram Jesus o Cristo, chamaram ele de louco e de endemoniado. Mas Jesus o Cristo fez o quê? Permaneceu firme na palavra, a palavra de Deus. Porque lá em Apocalipse, meu querido, minha querida, apóstolo do Novo Testamento, João, na revelação do Apocalipse, João viu Cristo glorificado, conforme nos relata no Apocalipse capítulo 7, 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Veja que coisa profunda, maravilhosa. O Cordeiro é também pastor. Aquele que morreu é quem guia. E no final da história, meu irmão, final da minha, da sua vida, do nosso último deitar, meu querido, minha querida, e de tudo que está aqui, o último deitar do nosso corpo, o último da nossa alma, e tudo que está e que foi criado e será destruído um dia. Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O pastor conduz até a eternidade, até o final. Meu irmão, minha irmã, para quem nunca entendeu a maravilha e a poderosa mensagem de liberdade do cristianismo, Davi protegeu as ovelhas de animais, mas Jesus Cristo protege eu, você, nós. Jesus Cristo protege pessoas do pecado. Davi enfrentou um gigante físico, mas Jesus Cristo enfrentou o gigante invisível, que é o pior, o gigante invisível da condenação. O lobo tenta destruir as ovelhas, agora o pastor salva. O mercenário trabalha por interesse, não é verdade? Mas o pastor, Jesus o Cristo, ama, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja se sentindo pequeno como Davi. Talvez esteja diante de um Golias, medo, culpa, ansiedade, acusação. Mas o Senhor dos Exércitos ainda luta. E o bom pastor, Jesus o Cristo, ainda protege você, eu, nós. Todas as manhãs, todas as tardes, meu querido, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, meu irmão, talvez esteja diante de um Golias, medo, culpa, ansiedade, acusação. Mas o Senhor dos Exércitos ainda luta. E o bom pastor ainda protege. Se você está sendo atacado, não significa que está abandonado. Significa o quê? Significa que você é precioso, valioso. Porque o pastor não entrega as ovelhas ao lobo. E quem é esse pastor? Lógico, Jesus o Cristo. Meu irmão, minha irmã. Esse é o pastor, meu irmão, minha irmã. Queridos, queridos. Esse é o pastor. O pastor que dá a vida às suas ovelhas. É por isso que em 1 João 3,8 está escrito: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso não é teoria. É missão declarada. O pecado aprisiona.
Satanás, o príncipe dos demônios, aprisiona. Aprisiona através das drogas, através da prostituição, aprisiona através da desonestidade, aprisiona através da arrogância e da prepotência, aprisiona através de negócios corruptos que fazemos a cada dia. O pecado sempre começa pequenininho, bem pequeno, uma escuridão, uma pequena fresta, mas termina, meu irmão, sempre aonde o pecado? Na morte, meu querido. Sempre na morte. Esse é o pecado, meu irmão, minha irmã. O pecado sempre começa pequeno, mas termina dominando. Porque assim diz o Evangelho de João, capítulo 8, 34. Jesus declara, todo aquele que pratica o pecado é escravo de quem? Dele mesmo? Também. Mas é escravo do pecado. É o escravo do diabo. Escravidão espiritual é real. Meu irmão, minha irmã. Porque em Efésios capítulo 6 tem outra mensagem para nós hoje. 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestade, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. A Bíblia reconhece, a Bíblia Sagrada reconhece uma estrutura espiritual organizada. Meu irmão, minha irmã, mas nós também aqui temos que ter um equilíbrio. O mal existe, a influência espiritual existe, mas nem tudo é demônio. Existe pecados pessoal, existe escolhas, existe responsabilidade. O inimigo influencia, é verdade. Mas o ser humano, eu, você, nós, decidimos. Meu irmão, minha irmã. O mundo é organizado, sim. Existe sistema de corrupção, sim. Existe maldade estruturada, lógico, sim. Mas não é um poder igual a Deus. Essa é a boa nova. Porque no Evangelho de João, capítulo 16, 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, lembra? Mas tem o quê? Bom ânimo. Eu venci. Quem? Jesus venceu. Eu venci o mundo. Isso muda tudo. O mundo pode ser tenebroso, mas não é soberano. O pecado pode aprisionar, mas não é invencível. Meu irmão, minha irmã. Assim o Deus do Espírito Santo nos clareia hoje. Jesus não veio apenas para ensinar moral, Jesus veio para quebrar cadeias, correntes, abrir cadeados enferrujados. Meu irmão, Lucas capítulo 8, 18. O Evangelho de Lucas, ele declara: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação espiritual é real, mas libertação não é automática. Ela começa com arrependimento, mudança de comportamento, lógico, salvação. Não adianta falar de potestade e continuar alimentando o meu, nosso pecado. Não adianta falar de batalha espiritual e não mudar de comportamento. A cruz venceu o poder do pecado, mas o arrependimento aplica essa vitória na sua, na minha, na nossa vida. Meu irmão, minha irmã. O pecado organiza o caos. Cristo organiza a liberdade. O sistema do mundo aprisiona eu, você, nós pela sedução, mas Jesus Cristo liberta pela verdade. Assim o apóstolo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 8, 36. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, eu, você, nós seremos livres, sereis livres. Meu irmão, queridos. Sim, existe esse mundo espiritual, sim, existe influência maligna, mas o maior poder não é das potestades, é da cruz. E quem está em Cristo não vive dominado pelo medo espiritual. Meu querido, minha querida, não vive dominado. Jesus Cristo não veio apenas ensinar princípios morais. Jesus Cristo veio libertar. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 está escrito. Meu irmão, minha irmã. Queridos. O apóstolo do Novo Testamento, João, esse discípulo maravilhoso que eu amo. Amo todos eles, mas cada um passa a ter uma mensagem cada vez mais poderosa da palavra de Jesus Cristo, meu querido, minha querida. E isso é simplesmente maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Queridos, lembre-se, o diabo anda ao redor como leão, buscando quem possa devorar. Mas no caso de Jesus, o inimigo pensou que devorou, mas não percebeu que estava cumprindo o plano de Deus, o plano da redenção. Meu irmão, não viu Jesus glorificado. Em Apocalipse 1,18. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui está a confirmação de João 10. Ele deu a vida, ele retomou a vida. Que é Apocalipse capítulo 5, 6. Vi um cordeiro como tendo sido morto, mas em pé. Morto, mas em pé. Sacrificado, mas reinando. Sentiu aí, meu irmão? Minha irmã? Jesus, para quem nunca entendeu o cristianismo verdadeiro, Jesus não foi derrotado. Ele entregou a vida como um pastor que se coloca entre o perigo e as ovelhas. O inimigo achou que venceu, mas a ressurreição provou que o pastor é mais forte do que o lobo, meu querido. Talvez eu, você, nós estejamos passando por algo que parece derrota. Talvez esteja enfrentando perda, mas a cruz ensina. Nem toda entrega é fracasso. Às vezes é a estratégia de Deus. O bom pastor não perdeu, ele venceu entregando. E se ele venceu a morte, ele pode vencer aquilo que hoje parece gigante na minha, na nossa vida. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Esse apóstolo João, que esse discípulo íntimo de Jesus, ele reclinou a cabeça no peito de Cristo Jesus na última ceia. Ele esteve aos pés da cruz. O apóstolo João, ele viu o túmulo vazio. O apóstolo João, e muitos anos depois, já idoso, exilado lá naquela ilha de tortura de Patmos, recebeu a revelação desse livro maravilhoso, Apocalipse. Ele escreveu algo extraordinário. Apocalipse capítulo 1, 17, 18. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Agora, meu irmão, conecte isso com João 10. O que Jesus disse? Eu dou
a minha vida. Ninguém a tira de mim. Eu tenho autoridade para retomá-la. Porque no Apocalipse, João vê o cumprimento disso tudo. Ele vê o pastor vivo, não apenas ressuscitado, mas glorificado. Meu irmão, minha irmã, glorificado. Essa é a maravilha do cristianismo. O apóstolo do Novo Testamento, João, lembra lá no Apocalipse capítulo 5, 6? Viu um cordeiro como tendo sido morto, mas estava em pé. Isso é profundo. O cordeiro simboliza sacrifício. O fato de estar em pé simboliza vitória. Na cruz parecia derrota, lógico, mas no trono é revelado a vitória. O pastor que deu vida, agora reina como cordeiro glorificado. Amém, meu irmão? Amém, amém? Então vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, e vamos entrar na oração de meditação e cura eterna em nossa alma, meu querido, minha querida, e vamos absorver essas mensagens lindas, vamos conduzir isso com tudo que nós meditamos aqui em oração e meditação de cura, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, online presencial. Feche os seus olhos por um instante, se puder, respire, entregue agora seu coração e sua mente ao Senhor, ok? E nós estaremos aqui. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui, colocamos diante de Ti, com o coração aberto. Que o Senhor conhece as nossas feridas, o Senhor conhece nossos traumas, o Senhor conhece as palavras que nos marcaram. O Senhor, ó Deus, conhece as quedas que nos envergonharam. Jesus o Cristo, o Senhor disseste no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje escolhemos o caminho, hoje abraçamos a verdade. E hoje recebemos a vida. Ó Deus Espírito Santo, entra nas áreas da nossa alma que ainda estão escondidas. Onde há culpa, coloque perdão. Onde há vergonha, coloque identidade. Onde existe vício, Senhor Deus Espírito Santo, coloca liberdade. Onde há lembrança dolorosa, coloca a cura. Senhor, renova nossa mente. Lá em Romanos, assim, Senhor, o Senhor tem falado. O Senhor fala da transformação pela renovação da mente. Transforma nossos pensamentos, Senhor. Tira as mentiras que acreditamos. Tira, Senhor, a acusação que carregamos. Tira a voz que diz que não temos jeito. Jesus, please, o Senhor venceste a morte, conforme o Apocalipse tem nos revelado. Que está escrito que o Senhor tem a chave da morte e do inferno. Então, Pai, então, Jesus, o Senhor quebra agora toda a prisão espiritual dessa irmã online, presencial, da minha, ali da nossa congregação, dos nossos pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Quebra agora toda a prisão espiritual. Quebra, Senhor, da nossa família, quebra toda a corrente emocional, quebra todo o ciclo repetitivo de pecado. Nós nos arrependemos, não apenas de palavra, mas de comportamento. Queremos mudança verdadeira, queremos novo nascimento, queremos coração moldado como barro nas mãos do oleiro. Senhor Deus Pai, leva-nos à eternidade, Senhor, leva-nos à eternidade. E sabemos que já começando aqui, Senhor, que a cura da nossa alma hoje seja de transformação eterna. Que o Senhor, o Deus Pai, nos sustente. E que o Deus Filho, Jesus o Cristo, nos salve. E que o Deus Espírito Santo nos santifique. E que possamos viver livres, não pela força humana, mas pela graça do Teu Filho amado Jesus o Cristo, o Deus encarnado. E é em nome do Teu Filho, Deus, que nós estamos aqui e continuamos orando em fé e esperança, Senhor. Hoje e sempre. Amém, amém. E continuamos, Pai. Pai amado, hoje queremos, Deus, aprender a reconhecer a voz do Teu Filho amado Jesus o Cristo, acima de todas as vozes. Assim como em João 10 está escrito que toda a Tua ovelhas ouvirão a Tua voz. Senhor, mas tantas vozes competem conosco. Medo, ansiedade, ouvidos espirituais. E que Tua voz, Senhor, mais forte do que a culpa, mais forte do que o passado, mais forte do que o sistema desse mundo. Assim pedimos que o Espírito Santo silencie o barulho interior da nossa vida, da nossa alma, para que possamos ouvir claramente, Senhor, a voz do pastor. Senhor, se somos barro nas Tuas mãos, molda-nos. Se existe dureza, quebra, Senhor. Se há rachaduras, refaz, ó Pai. Se há orgulho, remove, Senhor. Não queremos apenas bênção, queremos transformação. Que a nossa vida reflita, Senhor, mudança verdadeira de comportamento, Pai amado. Jesus, o Cristo, o Senhor disseste que vieste para a vida em abundância. Se houver prisão de vício, Senhor, liberta. Se houver prisão emocional, cura, ó Pai. Se houver ciclos repetitivos de pecado, interrompa, Senhor, porque o Senhor é o Senhor do milagre. Não queremos apenas melhora, queremos libertação, Senhor. Libertação, ó Pai. É libertação que nós queremos. Senhor Deus Altíssimo, nós nos colocamos diante de Ti, não como perfeitos, mas como necessitados. Necessitados de luz, necessitados de perdão, necessitados de transformação. Cristo Jesus, assim como disseste àquela mulher, eu não te condeno, vá e não peque mais. Fala hoje, ó Pai, aos nossos corações, porque sabemos, muitas vezes estivemos flagrados no pecado, Senhor. Flagrados, Senhor, não apenas diante de pessoas, mas flagrados diante da Tua santidade.
e o peso da culpa nos esmagou, e a vergonha nos silenciou, e o medo nos aprisionou. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor não vieste para encerrar a nossa história. O Senhor vieste para abrir um começo. O Senhor, Pai Todo-Poderoso, se há cegueira em nós, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, abra os nossos olhos. Se estamos enxergando apenas com lógica, mas não com fé, ilumina, Senhor. Se estamos, Senhor, justificando erros com argumentos, quebra, Pai. Quebra esse orgulho, porque queremos enxergar como o homem de João, Pai. O homem de João enxergou, conforme nos relata, Senhor, no capítulo 9, Pai. Queremos dizer com convicção, eu era cego, mas agora vejo. E que essa visão, ó Deus, não seja apenas intelectual, que seja uma visão moral, que seja uma visão espiritual e que seja uma visão prática, Senhor. E que o arrependimento não pare na emoção. E que a mudança, Pai, de comportamento prove que fomos tocados. E que a humildade, Senhor, nos mantenha dependentes, ó Pai. E que a Tua luz, Deus Espírito Santo, ilumine cada área escura da nossa vida. E que jamais voltemos para o Egito, Senhor. Mesmo quando a tempestade vier, mesmo quando o vento soprar forte, que nós jamais voltemos para as iguarias do Egito. E que a nossa fé permaneça, Senhor, firme. Porque quem é iluminado pelo Teu Filho amado Jesus o Cristo, não volta a amar as trevas, não volta a amar a escuridão, não volta a amar o pecado. E é isso que nós oramos todos os dias, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus o Cristo. Pai Santo, nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nós reconhecemos algo profundo. Não somos, ó Pai, tão fortes quanto achávamos que éramos. Não somos tão justos, Pai, quanto pensávamos. Não somos tão autossuficientes quando aparentávamos, Senhor. E isso não nos destrói, Senhor. Isso nos salva. Porque a humildade, ó Pai, é a porta da graça. Se há, ó Pai, feiura na nossa alma, expõe, Senhor. Se existe, ó Pai, lepra espiritual escondida, revela, Senhor. Se há pecado tolerado, confronta, Senhor. Confronta. Pai Todo-Poderoso. Mas não para nos esmagar, para nos curar. Não para nos culpar, mas para nos libertar. Ó Cristo Jesus, Tu és o único que tinha legitimidade para condenar. E escolheste não condenar. Escolheste libertar. O Senhor escolheste, Jesus, restaurar. Escolheste abrir um caminho. Que a Tua palavra continue, Jesus, ecoando dentro de nós. Eu não te condeno, mas que ecoe completa. Vai e não peque mais. Assim nós lhe pedimos, Senhor. Que essa segunda parte da nossa vida, Pai, que seja na Tua presença, Pai. Oh, Deus, não, Pai, peque mais. Vai e não peque mais. Oh, Pai, que não seja ignorada essa mensagem. Que haja firme decisão. Que haja ruptura com o pecado. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que haja abandono de vícios. Que haja corte de relacionamento destrutivo. Que haja disciplina espiritual. Que haja caráter transformado. E quando estivermos no meio das tormentas, que a presença do Senhor, o Espírito Santo nos ilumine. E que a fé nos sustente. E que a esperança nos fortaleça. E que caminhemos até o fim, Senhor. Não por mérito, mas pela graça que nos transformou. Que sejamos um povo que vê, um povo que muda, um povo que permanece. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós queremos estar aqui, Senhor. Sempre, Senhor. Oh, Pai amado, como nós queremos estar nessa presença do Senhor. Todos os dias, Senhor. Todos os dias. Porque nós sabemos, Senhor, que aqui nós temos salvação, Pai. Oh, Pai amado. Estamos reunidos, ó Pai, como corpo e como família de Cristo Jesus. E assim nós cremos, Senhor, que toda acusação que ainda ecoa na nossa mente, cale agora. E em Cristo Jesus não há condenação. Não existe condenação, Senhor. Apaga a vergonha do passado. Apaga as palavras que feriram a nossa infância. Apague, Senhor, as mentiras que acreditamos sobre nós. Pai amado, queremos e cremos, Senhor, nesse poder. Se o lobo, Pai, tentar atacar, protege-nos, Senhor. Se as armadilhas invisíveis, guarda, Senhor. Se existem ciladas, ó Pai, ciladas espirituais, livra-nos. Ensina-nos, Senhor, a permanecer. Ensina-nos, Senhor, a permanecer dentro do Teu aprisco, Pai. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, não queremos arrependimento superficial. Queremos sim, Senhor, mudança de rota. Queremos mudança de mente, Senhor. Queremos mudança de caráter. E que a velha natureza perca, Pai. A velha natureza pecaminosa perca a força. E que o novo homem nasça forte, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Senhor Altíssimo. Hoje nós estamos novamente, todos os dias, a cada batida do nosso coração, até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. Hoje não viemos organizados, hoje não viemos justificando nada, Senhor. Hoje estamos aqui quebrantados, ó Pai, quebrados, ó Pai, porque diante da Tua santidade não há como permanecer de pé, Senhor, com orgulho. Tua luz, ó Pai, revela o que escondemos até de nós mesmos, Pai.
Pedimos revelação, Senhor. Então revela, Senhor. Revela as intenções misturadas. Revela, Senhor. Clareia, Senhor. Revela pensamentos impuros. Revela os desejos que disfarçamos. Revela as feridas que nunca tratamos, Senhor. Se há podridão da alma, Senhor, expõe. Se há lepras espirituais, mostra. Se há orgulho escondido atrás de discursos bonitos, ó Pai, arranca, Senhor. Não queremos sair daqui intactos, ó Pai. Queremos sair daqui transformado. Quando o Senhor disseste, Senhor, eu não te condeno. O Senhor não minimizaste o pecado. A tua graça revelaste, Senhor. O Senhor revelaste apenas graça, mansidão, mas também disseste, vai e não peque mais. E essa é, Senhor, a parte que nos confronta. Porque abandonar dói, Senhor. Mudar dói. Romper dói, ó Deus. Mas continuar no pecado, sabemos que vai destruir a nossa vida, a vida das nossas filhas, a nossa família. Vai nos destruir, Senhor. Senhor, quebra a nossa resistência. Quebra nosso argumento, ó Deus, interno. Quebra a nossa desculpa, Senhor. Quebra a nossa autossuficiência, Pai. Quebra a nossa tendência de culpar os outros. Senhor Deus, assim, se precisamos chorar, que choremos. E assim, se precisamos, ó Pai, confessar, que confessemos, ó Pai. Se precisamos, ó Pai, pedir perdão, que Jesus nos ensine a humildade, que comecemos. Senhor, pedimos a Cristo Jesus, o Teu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade. Se precisamos cortar algo radicalmente, que tenhamos coragem. Deus Espírito Santo, ilumina, Senhor, ilumina o que está escuro, confronte o que está errado, mas sustenta quando a vergonha vier. Porque sabemos, Senhor, o quebrantamento não é humilhação pública, é rendição íntima. E quando finalmente paramos de lutar contra o Senhor, e quando paramos de fingir, e quando paramos de nos esconder, Senhor, não queremos, ó Pai, religiosidade, queremos pureza, Pai, não queremos aparência, nós queremos transformação, não queremos apenas ser ouvidos pregando, queremos ser visto e vivendo diferente, e que o nosso arrependimento seja visível, que a mudança seja concreta, que a humildade nos mantenha pequenos diante da cruz, e quando estivermos no meio das tempestades, que esse quebrantamento seja a nossa força, porque quem é quebrado, Pai, diante do Senhor, não é destruído pelo mundo, Pai. Quem se humilha, Pai, diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus vivo, encarnado, e que o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Quem se humilha diante do Teu Filho é sustentado pela graça, e que a Tua voz, ó Pai, a Tua voz continue ecoando. Eu não te condeno, mas que nos mova, que nos levante, que nos transforme, até o último suspiro, Pai, da nossa alma, e tudo isso em nome poderoso sobre todo nome, que é Jesus o Cristo, Pai. Pai amado, ainda, Senhor, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque nós cremos, ó Pai, que nós estamos lavando a nossa alma. Estamos aqui orando, Pai, porque nós cremos que nós estamos lavando a nossa alma. E aí, ó Deus, nós seremos renovados, nós seremos ressuscitados, nós estaremos aqui sendo uma nova pessoa, Deus, Pai Todo-Poderoso. Quantas vezes, Senhor, pensamos apenas de forma natural. Pedimos, ó Deus, que isso continue abrindo, Senhor, os nossos olhos. Não queremos pensar de forma natural, Pai, porque o Senhor disseste que prepararia lugar para nós. E que essa promessa, Senhor, nos sustente, nos alimente, ó Pai. E que essa promessa nos sustente. Sabemos que o mundo é tenebroso, a nossa esperança é eterna. Que vivamos hoje, Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Esse irmão, essa irmã lá em presencial, a minha família, os nossos tios, tias, primos, primas, a nossa congregação, todos os nossos queridos, Senhor. Que vivamos hoje como cidadão do céu, Pai. E quando chegar o dia, ó Pai, quando chegar o dia, que possamos estar diante do trono, onde o Cordeiro pastoreia, Senhor, onde o Cordeiro pastoreia para sempre, Senhor. Deus amado, como é bom estar na Tua presença. Se formos rejeitados, Senhor, lembra-nos, lembra esse irmão, essa irmã, lembra-nos, Senhor, que somos conhecidos pelo nome. Se fomos acusados, lembra-nos, Senhor, que já somos perdoados. E se fomos humilhados, lembra-nos que nós somos filhos. A nossa identidade está em Cristo Jesus, na moral e caráter e dignidade do Teu Filho, Senhor. Como é bom, ó Deus Pai, assim, ensina a viver em comunhão com o Senhor, e que a eternidade comece agora no nosso coração. Ó Pai amado, o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que a presença da Trindade seja real dentro de nós, Senhor, que nós venhamos ter, ó Pai, sempre, Senhor, o Senhor em nossa presença, no respirar, no falar, que a Tua presença seja eterna em nossa vida, Senhor, no falar, no respirar, no comportar, que nós venhamos ser luz, exemplos, ó Pai, de Cristo Jesus, no caráter, moral e dignidade do Senhor. Pai amado, aqui estamos, Senhor. Senhor, hoje não viemos forte, hoje nós não somos fortes e nunca seremos fortes. Hoje não viemos organizados, hoje não viemos justificando nada, viemos quebrados, quebrantados, porque diante da Tua santidade, Senhor, não existe, Senhor, como permanecer de pé com orgulho. A Tua luz, ó Deus, revela, Pai, revela o que escondemos até de nós mesmos.
Então revela a intenção, ó Pai, as intenções deturpadas, Pai. Revela esses pensamentos impuros, revela desejos que disfarçamos, revela feridas que nunca tratamos, Senhor. Se há podridão na alma, expõe, Senhor. Se há lepra espiritual, mostra para nós. Se há o orgulho escondido atrás de discurso bonito, extrai, ó Pai, e seja queimado no lago de fogo, Senhor. E seja, ó Pai, queimado no lago de fogo e com enxofre, conforme as escrituras sagradas, Senhor. Se há podridão na alma, expõe, ó Deus. Se há lepra espiritual, mostra. Se há orgulho escondido atrás de discurso bonito, arranca, Senhor. Não queremos sair daqui intactos, queremos sair daqui transformados. Ó Jesus, o Cristo, o que morreu por nós, lavou os nossos pecados. Quando disseste, eu não te condeno, o Senhor não minimizaste o poder do pecado, porque a tua graça tem nos revelado, Senhor. Pai amado, Todo-Poderoso, ó Senhor, assim, ó Deus, queremos estar presente para sempre, Senhor, para sempre, ó Deus, na tua presença, hoje, sempre, Deus, hoje, sempre. Queremos permanecer, queremos ser diferente, ó Pai, queremos permanecer e que a tua presença seja eterna em nossa vida, no falar, no respirar, no comportar, Senhor. Assim, ó Deus, que no falar, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, e que no respirar, que cada dia seja vivido com consciência da eternidade. Que a nossa atitude reflita, Senhor, o caráter de Cristo Jesus, ó Pai, no comportamento. Pai, livra-nos de uma fé apenas declarada. Livra-nos, Senhor. Pai, livra-nos de uma fé apenas declarada. Queremos uma fé vivida. E que sejamos luz, como está escrito no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 5, 14, que nós lembramos, Senhor. Vós sois a luz do mundo. E que a nossa luz não seja arrogância religiosa, mas testemunho silencioso de transformação. E que o nosso caráter, Senhor, fale antes da nossa boca. Senhor, forma, cria em nós o caráter moral do teu reino. O caráter moral do teu reino. Tira de nós a prepotência, tira de nós a duplicidade, tira de nós a máscara, Senhor. Tira de nós o discurso sem prática. E que haja coerência, Senhor, entre o que cremos e o que vivemos. Sabemos, ó Deus, que nós somos o fruto do Espírito, como em Gálatas se nos relata, e que o amor, mansidão, domínio próprio e fidelidade sejam evidências reais em nossas vidas. Pai amado, que quando alguém nos observe, Senhor, veja reflexo de Cristo Jesus, que sejamos exemplo na família, sejamos exemplos no trabalho, sejamos exemplos na igreja, sejamos exemplos no secreto, e que a nossa dignidade não venha do orgulho, mas da santidade, Senhor. Que a nossa honra não venha da posição, mas da integridade. E que quando falarmos, Senhor, não falemos apenas palavras bonitas, mas palavras, Senhor, respaldadas por vida transformada. E que assim, ó Deus Pai, o Senhor continue nos sustentando, e que o Deus Filho continue nos moldando, e que o Deus Espírito Santo continue nos conduzindo, nos clareando, Senhor. E que possamos viver, não apenas esperando a eternidade, mas manifestando a eternidade já aqui na tua presença, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, ó Pai, cremos que assim, ó Deus, estamos aqui presentes, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, não como indivíduo isolado, mas como família, Senhor, como corpo, como igreja. E aqui, ó Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aqueles que já saíram, estão saindo, estão chegando. Hoje não levantamos nossas mãos para mostrar força, levantamos nossas mãos para pedir misericórdia, porque reconhecemos, nós falhamos em pensamento, falhamos em palavra, falhamos em atitude, falhamos quando sabíamos o que era certo, mas escolhemos o fácil e o errado, Senhor. Falhamos quando preferimos o orgulho ao arrependimento. Falhamos quando voltamos ao Egito, ó Pai, das iguarias pecaminosas, depois de termos sido libertados. Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus, Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente. Aonde há pecado coletivo, Pai, que o Espírito Santo venha clarear. Aonde há, Senhor, caminhos errados, que Jesus Cristo venha fazer com que nós andamos nos caminhos retos da Tua Palavra e do Teu Reino, até o último deitar do nosso corpo e da nossa alma, Senhor, e o suspiro da nossa alma. Se a fraqueza espiritual confronta, se a hipocrisia escondida, Senhor, atrás da linguagem santa, arranca, Senhor. Não queremos ser uma igreja que fala bonito e vive vazio. Não queremos ser discípulos, ó Pai, de aparência. Não queremos ser religiosos, cegos, como os de João 9. Queremos enxergar, queremos mudar, queremos viver diferente. Cristo Jesus, o Senhor és o único que pode condenar. E escolheste não condenar. Mas isso não nos dá permissão para continuar iguais. Isso nos dá oportunidade de transformação. Hoje, como povo, Senhor, dizemos, quebra-nos, quebra o nosso orgulho coletivo, quebra a nossa autossuficiência espiritual, quebra a nossa confiança em estrutura humana, quebra a nossa dependência de aplauso, Senhor, quebra nossas necessidades de aprovação. Deus, Espírito Santo, desce com luz, ilumina as áreas que evitamos tocar, ilumina os vícios que toleramos, ilumina, Senhor,
a luz que cega o mal, os relacionamentos que nos afastam da cruz. Ilumina decisões erradas que continuam produzindo dor. E se for necessário doer para a cura, Senhor, cura, Pai, cura e liberta. Se for necessário confrontar para salvar, salva, Senhor, salva. Nós nos deixamos, ó Pai, aqui no Teu altar espiritual. Deixamos no Teu altar espiritual todo o nosso pecado, toda a nossa fraqueza, toda a nossa mentira, toda a nossa prostituição, tanto prostituição material como espiritual. Então arranca tudo que não presta, Senhor, e faça renascer, que nós vamos renascer de novo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. É isso que nós lhe pedimos, Senhor. Cura, hoje é dia de cura, Senhor. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Se for necessário, confronta para salvar. Salvar, não nos deixe sair daqui confortáveis, deixa-nos conscientes, não nos deixe sair, ó Pai, dessa oração, dessa meditação da Tua Palavra, apenas emocionado, deixa-nos transformados, Senhor, transformado, Deus, porque, ó Deus, sabemos, o pecado não apenas ofende ao Senhor, ele nos corrói por dentro, o pecado nos aprisiona, o pecado nos rouba paz, o pecado nos rouba pureza, ele nos rouba propósito do pecado, Senhor, mas a Tua santa graça, Deus, a graça restaura, a graça limpa, a graça levanta, a graça salva, Senhor. E hoje nós, esse irmão, essa irmã, que está saindo, está chegando, ó Pai, e já chegou. Estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E hoje nós declaramos que não voltemos às velhas práticas, que não voltemos às velhas mentiras, que não voltemos aos velhos padrões, e que a mudança seja radical, e que o arrependimento, Senhor, seja real, e que a santidade volte a ser desejada, e que a humildade seja a nossa marca, Senhor. E quando a tempestade vier, ó Deus, e que este quebramento nos sustente, porque, ó Deus, porque quem é quebrado diante do Senhor não é destruído pelo mundo. Quem se humilha diante da cruz, Senhor, é levado pela graça, Senhor. Nós te amamos, Senhor, mas queremos te amar mais, Deus. Queremos te amar mais com a vida do que com palavras. Continue, Senhor, ecoando em nós, dentro do nosso pensamento, do nosso coração. Eu não te condeno, mas também dai-nos força. Dai-nos força, força, Senhor, da Trindade, para obedecer. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Receba, Senhor, esse clamor coletivo, Senhor. Receba a nossa rendição, receba a nossa entrega. Assim, ó Deus, sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor é o bom pastor. Sabemos que Jesus é o bom pastor, é aquele que não abandona as ovelhas, mas salva, purifica. Assim, ó Deus, cremos, ó Deus, cremos, Senhor. Nós nos colocamos, não somente hoje, mas toda manhã, toda tarde, todo dia, em Tua presença. Nós colocamos diante do Senhor, sem máscara, Senhor. Senhor Deus, o Senhor conhece todas as nossas estruturas espirituais, Senhor. O Senhor conhece cada fraqueza escondida. O Senhor conhece cada pensamento que ninguém viu. O Senhor conhece cada mentira, Senhor. O Senhor conhece cada mentira que contamos para os outros e para nós mesmos, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, ó Pai, Senhor, te pedimos, sem, ó Pai, sem máscara, te pedimos, ó Pai, assim, ó Pai, que queremos, ó Deus. Hoje, não queremos esconder nada. Assim, ó Pai, toda a nossa vida espiritual está diante de Ti. Todo o nosso pecado, toda a nossa fraqueza, toda a nossa mentira, toda a nossa prostituição material e espiritual. Porque sabemos, Senhor, que prostituição não é apenas o corpo e do corpo, Senhor. Como Tiago, apóstolo, tem nos falado, Senhor. A Tua palavra fala sobre infidelidade espiritual quando o coração se afasta do Senhor. Se o nosso coração assim vendeu, Pai, para ídolos modernos, para dinheiro, para status, para prazer, para vício escondido. Arranca, Senhor. Arranca se houver prostituição do caráter. Quando negociamos valores, Senhor. Quando mentimos para nos proteger. Quando fomos desonestos, Senhor. Arranca, Senhor. Se houver prostituição da mente. Quando alimentamos pensamentos impuros. Quando nutrimos, Senhor, ressentimento. Quando aguardamos orgulho. Arranca, Senhor. Arranca. O profeta Ezequiel já tem nos falado. Para tirar o vosso coração de pedra e colocar aqui, Senhor, um coração verdadeiramente de carne, Senhor. Então tira o que não presta, Senhor. Renova o que está contaminado. Corta o que precisa ser cortado. Oh, Jesus Cristo. O Senhor disseste no Evangelho de João que é necessário nascer de novo. Então faz renascer, ó Deus. Não queremos reforma superficial. Queremos regeneração, ó Deus. Jesus, queremos regeneração. E que o velho homem morra. E que o novo homem se levante. E que a mentira seja substituída por verdade. E que a fraqueza, Senhor, nossa, seja sempre substituída por dependência do Deus Espírito Santo. E que o vício que temos, ó Pai, seja substituído por domínio próprio. Ó Deus Espírito Santo, não apenas consola, o Senhor é o que nos orienta, nos ilumina. O Senhor, ó Deus Espírito Santo, não apenas toca, mas o Senhor transforma. O Senhor não apenas consola, o Senhor confronta. Não apenas emociona, o Senhor santifica. Pai amado, Criador de tudo e de todos e tudo inexistente. Se algo precisa morrer em nós, que morra. Se algo precisa nascer, que nasça, Senhor. Queremos renascer em nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes. Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Assim, ó Pai, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Deus conosco. Não por orgulho religioso,
mas por arrependimento verdadeiro. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, recria-nos, Senhor, e que a partir de hoje, desse momento, a cada batida do nosso coração e a cada suspiro da nossa alma, e que a partir de hoje haja evidência visível, ó Deus, de transformação. É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, Senhor, como família, nessa meditação de oração, Senhor, essa meditação, Senhor, aqui, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, sabemos que Tu és bom pastor, não um pastor mercenário, não um pastor distante, não um pastor que foge quando o lobo aparece. Senhor Jesus, o Senhor é o bom pastor, aquele que não abandona as ovelhas quando elas se perdem, aquele que não rejeita quando estão sujas, aquele bom pastor que não despreza quando estão feridas. O mercenário sim, ó Pai, o mercenário sim, vê o perigo e foge. Mas o bom pastor, Jesus o Cristo, enfrenta o perigo. O mercenário calcula o custo, mas o bom pastor entrega a própria vida. E nós reconhecemos, Senhor, que muitos, ó Pai, nós reconhecemos que muitos pastores com peles de ovelhas, eles, ó Pai, tentam destruir a Tua palavra. Tentam, ó Pai, desviar dos Teus caminhos. Usam, ó Pai, o sistema do mundo para comparar, assim como muitos pastores, lobos com peles de ovelhas, igualam pessoas ao mesmo nível de Teu Filho amado Jesus Cristo. Continuam adorando, Senhor. Continuam dizendo que tudo que hoje ainda sabemos é através do profeta. Mas nós sabemos, Senhor, que a vinda de Jesus encerrou as profecias. A única profecia foi o anúncio do último profeta João Batista, Senhor, que ali anunciou a liberdade, a vida, a luz, que é Teu Filho amado Jesus Cristo. Então faça-nos, Senhor, a crer no verdadeiro profeta, somente Jesus, o Cristo, que nos liberta de toda a garra do inimigo, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos quantas vezes fomos ovelhas distraídas, quantas vezes nós afastamos de rebanho, quantas vezes nós sujamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor não nos abandona, o Senhor foste atrás, o Senhor chamaste pelo nome, o Senhor carregaste nos ombros, o Senhor purificaste, o Senhor restauraste e o Senhor salvaste. E esse é o Deus que nós cremos, que é Jesus o Cristo. Não apenas aponta o caminho, Cristo Jesus é o caminho. O bom pastor não apenas orienta, Cristo Jesus ele guia, Cristo Jesus o pastor protege, Cristo Jesus o bom pastor ele corrige, Cristo Jesus, o bom pastor, disciplina com amor. Cristo Jesus, o bom pastor, quando há pecado. Cristo Jesus não normaliza. Cristo Jesus, o bom pastor, trata. Cristo Jesus, o bom pastor, limpa. Cristo Jesus, o bom pastor, ele transforma. Então, Senhor, que nunca esqueçamos que somos ovelhas, que nunca achemos que sabemos mais do que o pastor, que nunca pensemos, ó Pai, que podemos andar sozinhos, porque longe do bom pastor, que é o Senhor Jesus o Cristo, há perigo, há morte, há destruição. Longe da voz do bom pastor, há confusão. Longe da presença do bom pastor, existe treva. Mas perto do bom pastor, que é o Senhor Jesus o Cristo, que nós amamos, adoramos, prostramos, o único a ser prostrado, adorado e louvado, Senhor. Há segurança. Perto do bom pastor, há direção. Perto do bom e nos caminhos do bom pastor, há salvação. E se há feridas, há cura, Senhor. Se há sujeira, purifica, Senhor. E se assim, ó Pai, se existir rebeldia, corrige com graça, Senhor. Se há medo, ó Pai, abra, Pai, abra mares para nós passarmos. E que a nossa alma, assim, ó Pai, descanse na certeza que o bom pastor não abandona. O bom pastor, Jesus, o Messias, não desiste. O bom pastor, o Manuel conosco, não nos abandona. O bom pastor, ó Pai, assim, ó Deus, não troca as suas ovelhas. O bom pastor, ó Pai, o ômega e o alfa. Alfa e ômega, Pai, ele salva. O ômega e o alfa salva. O bom pastor purifica. O bom pastor conduz até águas tranquilas. E mesmo que atravessemos o vale da sombra da morte, Senhor, não temeremos, porque o bom pastor, cremos em fé. A fé, Senhor, está conosco. Ó Cristo Jesus, o Senhor que é o bom pastor, então conduz-nos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Ó Deus Espírito Santo, o nosso orientador, iluminador, então ilumina-nos. Ó Pai, Criador de tudo e de todos, recebe, ó Deus, recebe-nos como rebanho amado, Senhor. É isso que nós lhe pedimos, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, livre-nos, ó Pai. Sabemos, Senhor, ó Pai amado, como é bom estar em cima, ó Pai, em cima dos caminhos e andando nos caminhos, Senhor, reto. Jesus é a revelação final e suprema, Teu Filho amado Jesus Cristo. Nenhum profeta está acima de Jesus, o Teu Filho amado, Deus. Nenhuma revelação contradiz a palavra de Jesus. Nenhuma voz substitui o Cristo, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, ó Pai, assim cremos, ó Deus. Cremos nessa mensagem maravilhosa do Senhor, dessa oração terapeuta, em oração, Senhor, em oração. Porque quando nós oramos, Senhor, nós cremos nessa mudança espiritual, ó Deus. Ó Pai amado, nós nos colocamos todos os dias, Senhor, diante de Ti, com temor e com humildade. O Senhor és o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Santo, justo e verdadeiro. Senhor, guarde-nos o nosso coração de todo engano. Se houver vozes, ó Pai, que distorçam a Tua palavra, se houver ensinamentos que misturam o sistema do mundo com o Teu reino, dai-nos, Senhor, discernimento espiritual. E que o Teu Filho amado Jesus Cristo, como disseste no Evangelho de João,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos nisso, Senhor. Como verdadeiro cristão, nós cremos. Não há outro mediador, não há outro salvador, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Assim também, Senhor, esses escritos lá em Hebreus, assim, ó Deus, o Senhor tem falado plenamente pelo Filho. Então que nenhuma voz ocupe o teu lugar. E nós cremos, Senhor, nós cremos, ó Deus, que nenhuma voz ocupe o teu lugar. Se algum homem tentar se exaltar ao nível de Jesus Cristo, Pai, livra-nos da idolatria humana. Se algum líder tentar substituir a centralidade da cruz, que é Cristo, teu Filho amado Jesus Cristo, abra os nossos olhos, Senhor. Mas também, Senhor, guarde-nos do orgulho espiritual, que não sejamos juízes amargos, que não sejamos críticos arrogantes, que sejamos discípulos, ó Pai, maduros, Espírito Santo, ó terceira pessoa da Trindade. Ensina-nos a examinar tudo pela Escritura. Se algo não glorifica Jesus, se algo não exalta a cruz, se algo não aponta para arrependimento e santidade, que nós hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ó Pai, assim esses que já saíram, estão saindo, estão chegando, que nós saibamos rejeitar com sabedoria, Pai. Não queremos seguir homens, queremos seguir Cristo. Cristo, ó Pai, o título e Jesus o nome. Esse nós queremos seguir. Não queremos seguir homens, queremos seguir Jesus o Cristo, o Verbo encarnado, ó Pai, o Deus encarnado. Não queremos sensacionalismo espiritual, queremos verdade bíblica. Não queremos emoções vazias, ó Deus. Queremos transformação genuína. E que o teu Filho amado, Jesus, seja o centro da nossa fé. E que Jesus seja o fundamento da nossa esperança. E que Jesus seja o único Senhor da nossa vida. E que possamos viver até o último dia, firmes na palavra, firmes na cruz, firmes na verdade. E tudo isso é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai, receba-nos como, ó Senhor, receba-nos como rebanho, Pai, como rebanho. Amém, amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Terminamos essas orações com gratidão, gratidão porque sabemos que não falamos ao vazio, falamos ao Deus Pai, Criador de tudo e de todos, falamos a Jesus Cristo, Filho amado, Salvador e Senhor, falamos ao Deus Espírito Santo, o nosso Consolador e Santificador. Que a graça alcance cada irmão e cada irmã aqui presente, online, presencial, e que a paz, que excede todo o entendimento, guarde a sua, a minha mente e coração. Mesmo quando enfrentamos guerra, mesmo quando atravessamos batalha, mesmo quando aparentemente perdemos algo, eu, você, nós, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, meu irmão, minha irmã, vocês que já saíram, estão saindo, estão chegando, nós não perdemos a graça de Deus. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33, Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossa vitória não está na ausência de conflito, na sua ausência de conflito nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Está na certeza de que quem reina. E que essa oração terapêutica de 30 minutos, assim como a meditação da palavra de Deus, toque cada alma, cada coração aqui presente online profundamente, e que o Deus Pai sustente, que o Deus Filho salve e restaure, e que o Deus Espírito Santo ilumine e conduza. E nós vamos continuar e crendo que Jesus Cristo é a revelação plena, como lá em Hebreus 1 está escrito que Deus nos falou pelo Filho. Cristo é a palavra final, final, final. Cristo é o centro, centro, centro. E Cristo é o fundamento, fundamento, fundamento. Assim também João Batista, aquele que batizava, anunciou o Cordeiro. No Evangelho de João 1,29 ele disse: eis o Cordeiro de Deus, não é verdade? Então hoje continuamos olhando para o mesmo Cordeiro, somente para ele. Todas as promessas estão registradas nas Escrituras. Toda a verdade necessária, meu irmão, minha irmã, está revelada. Tudo converge para Cristo. Que sejamos firmes até o fim, que vivamos, lógico, na luz, e que caminhemos na verdade, que permanecemos no caminho. Graça e paz a você, minha irmã, online presencial, e você que está saindo, está chegando, ou já chegou, essa manhã, nessa tarde, nessa noite. Mesmo nas lutas, há esperança. Mesmo nas cicatrizes, há propósito. Mesmo nas perdas, há eternidade. Que a vitória de Cristo Jesus seja a minha, a sua, a nossa esperança, hoje e sempre. Tudo isso é em nome daquele que morreu na cruz, lavou os nossos pecados, porque toda a justiça de Deus foi colocada no Filho, em Cristo Jesus. Foi colocada no Filho, santo, 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 para não destruir você, eu e nós. Mas nos caminhos de Cristo Jesus, no último dia do seu suspiro e a última batida do seu coração, nós lá estaremos, lá na última camada celestial, glorificando esse Deus maravilhoso, puro, santo e verdadeiro. Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia, meu querido, minha querida. Amém. Amém.